noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro Espírita Zico Horta. Tem alguém conhecendo a casa pela primeira vez? Não, todos frequentadores. Que bom que vocês vieram. Que bom que vocês vieram na noite de hoje, porque hoje nós estamos celebrando. Hoje nós estamos celebrando a vida, a paz e o amor. Estamos celebrando essa casa que nos abriga espiritualmente. E exatamente hoje, 30 de junho, completa 58 anos ininterruptos de atividades no bem. Uma casa que foi fundada sob os pilares dos ensinamentos de Jesus. Teria tudo para dar certo e deu muito certo. Deu tão certo que a Casa de Zico Horta recebe o respeito e a colaboração dos Espíritos do Cristo, que auxiliam e que coordenam os trabalhos aqui realizados. E a pergunta que para no ar é: se somos felizes? Somos muito felizes, os trabalhadores dessa casa. Eu tenho certeza que todos vocês também. Porque nós já entendemos que a felicidade não se encontra na matéria. O Cristo nos disse: a felicidade não é deste mundo. A felicidade está muito além disso. A felicidade está nos sentimentos. A felicidade está na gratidão. A felicidade está na superação. E na noite de hoje, essa noite tão especial para os nossos corações, que possamos ser eternamente gratos ao patrono da nossa casa, Manuel Ferreira Horta, carinhosamente chamado de Zico Horta. Nós sabemos no nosso coração, com certeza ele está aqui a nos abençoar e a celebrar conosco esse dia. Seu Zico Horta, que recolheu cada um de nós, ovelhas perdidas, falo por mim, no momento certo de nossas vidas, e nos trouxe aqui nesta casa, para que ele possa nos ensinar o verdadeiro significado da palavra família. E enquanto aqui estivermos reunidos, em nome de Deus, que possamos todos nós, aqui encarnados e desencarnados, sentirmos no nosso coração que somos todos parte da família Zico Horta. Esse é o nosso desejo. Então, meus irmãos, na noite de hoje, nós preparamos uma surpresa para vocês, mas só no final, tá? Aguenta o coração, eu tenho certeza que vocês vão se emocionar conosco, porque todos fazem parte da história desta casa. Quero muito agradecer aos trabalhadores que passaram aqui ao longo de todas essas décadas. Trabalhadores que já não se encontram mais no plano físico, já estão desencarnados e espero no meu coração que estejam aqui na noite de hoje para celebrar conosco esse momento especial. Ok? Aos fundadores da casa também, o nosso agradecimento, a nossa gratidão por tudo que fizeram. Vocês vão ver no vídeo um pouquinho, né, do início dessa história. Eu peço o carinho de vocês quando forem assistir esse vídeo que foi preparado, porque vocês vão se encontrar ali, tá? E muito do que vai ser falado ali. Então a gente vai passar no final, depois da palestra da Terezinha, tá? Hoje é a Terezinha que vai fazer a nossa palestra, em comemoração aos 58 anos da casa, e o Charles vai fazer agora a preparação do ambiente. E no final a gente vai passar esse vídeo, então assistam com muito carinho, tá? Eu queria ouvir a história de cada um de vocês, mas é impossível, né? A gente ouvir todo mundo, mas a gente deseja que todos os filhos desta casa estejam com os corações hoje cheios de amor e de esperança, ok? Então, e vai ter passe, tá, gente? Passe normal, depois da palestra. Eu queria só dar mais um recado. No sábado agora, depois de amanhã, a gente vai ter uma atividade aqui na casa, que é mais uma atividade que a casa propõe para todos nós, né, no aspecto de doutrinação. A gente vai ter o Cine Zico Horta, tá? Vai ser passado o filme do Divaldo, que é o Mensageiro da Paz. Então, para quem não assistiu ainda, tem uma oportunidade de vir às 3 horas, tá? Às 15 horas, porque ele é um cinema debate. Então, é feito uma roda, né? E sempre tem uma conversa sobre os aspectos doutrinários que o filme expõe. Então, quem quiser vir, venha, tá? Vai ser muito bom. O primeiro foi excelente também, que nós tivemos, foi o filme Nosso Lar,
que a gente fez aqui. O facilitador vai ser o nosso irmão André, tá? Para quem conhece. Então, sábado, às 15 horas. Não percam, estão todos convidados. Tá ok? Então, eu queria passar agora a palavra para o nosso irmão Charles, para fazer a preparação. Boa noite, irmãos. Hoje a página vai ser do livro Jesus no Teu Dia a Dia, do Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Quem é Jesus? A caminhada é sua, porém Jesus deverá nortear-lhe os passos. Você comanda a embarcação da vida, entretanto Jesus deverá ser a bússola. Você até tem o direito de tentar atalhos, mas Jesus é o caminho seguro. Quem é Jesus? Talvez ainda não tenhamos meditado como deveríamos sobre esta questão. Muitos o consideram um herói e o admiram. Alguns o consideram um benfeitor e o amam. Outros o consideram um anjo e o adoram. Em verdade, podemos admirar, amar ou adorar Jesus. Mas a proposta urgente, única capaz de modificar nossas vidas, é aprendermos a imitá-lo na vida cotidiana. Dizer-se cristão é fácil. Sê-lo de fato que é difícil. Recebemos uma ofensa e revidamos. Jesus revidaria? Negamos quase sempre o perdão a quem nos ofendeu. Jesus negaria? Julgamos sem indulgência a conduta alheia. Jesus julgaria? Pode alguém alegar que não é Jesus, mas, se ele é o modelo, que nos resta, se não imitá-lo. Afinal, sendo Jesus esse modelo, é justo amá-lo. Melhor ainda, é copiá-lo. Fazendo uma analogia em relação a quem é Jesus, eu colocaria a criança que está aprendendo a andar e quando ela começa a andar, ela acha que já sabe tudo, né? Ela pode fazer tudo, mas mal ela sabe que os pais estão ali, olhando, sendo aquela bússola daquela criança que é o tempo todo, para que ela, sim, depois, com uma certa idade, ela possa, sim, tomar o seu próprio rumo. E assim é a gente ainda. Nós somos essa criança ainda, perante Jesus. Né? Diante da sua grandeza, nós somos ainda uma criança. Então, a gente queria deixar uma pergunta para vocês. O que você mais gosta? Você consegue lembrar qual foi a última vez que você fez isso que você mais gosta? Só responda mentalmente. E de imitá-lo, Jesus. Qual foi a última vez que você fez? Muita paz, irmãos. Bom, meus irmãos, agora a gente vai elevando o nosso pensamento em Deus. Primeiro lembrando que no Espiritismo não há rituais, a gente só segue uma formatação da palestra, para ela ter começo, meio e fim. Então que a gente possa, nesse momento, juntos, elevarmos o nosso pensamento ao mais alto que pudermos, a Deus, nosso Criador, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, que nos permitiu estarmos reunidos em Teu nome na noite de hoje. Essa noite, Senhor, que é tão especial, importante para nossos corações, pois aqui nesta casa traçamos o rumo definitivo da nossa caminhada. Aqui nessa casa encontramos o lenitivo para as nossas dores. Aqui nesta casa encontramos
o Evangelho de Jesus, que é a bússola que norteia o nosso caminho. Senhor, abençoa todos os que aqui estão presentes neste momento, que recaiam sobre todos nós as tuas bênçãos luminosas, que todos possam sentir em seu coração a alegria de fazer parte deste projeto de Jesus para um mundo melhor. Senhor, por fim, pedimos que abençoe o nosso patrono, Zico Horta, que ele possa continuar firme à frente dos trabalhos desta casa, coordenando com tanta maestria os trabalhos espirituais desta casa, nos quais somos muito gratos pela sua presença, seu Zico Horta. Os nossos corações se enchem de emoção quando pensamos na sua presença aqui conosco, na sua presença luminosa, no seu carinho de pai, que nos afaga nos momentos difíceis, que nos orienta, que nos consola e que nos mostra o verdadeiro Jesus em toda a sua simplicidade e luz. A nossa gratidão, Senhor, por estarmos encarnados neste momento da transição planetária e que possamos, meus irmãos, nesta data comemorativa, continuarmos firmes no nosso propósito de evolução, sob as bênçãos do mais alto. Que a paz do divino Messias nos envolva em vibrações amorosas, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, agora queria convidar a nossa irmã Terezinha. Terezinha, muito obrigado por você fazer parte disso e por você ter vindo para nos ensinar. Que noite, né? Uma ótima noite para todos nós, uma noite eu vou tirar, tá bom, gente? Uma noite de extrema alegria, mas principalmente e acima de tudo, extrema gratidão. Essa é a palavra que precisa nos guiar, que precisa permear a nossa noite. Não importa quando tenhamos chegado a essa casa. O tempo, nós sabemos, não é? Muito tempo no critério de quem? Não é? Então, às vezes, aquele que chegou ontem está aproveitando muito mais que nós. Então, tudo isso é muito relativo. Mas o importante é que todos nós que estamos aqui, que chegamos num momento ou em outro, quando a Cláudia me pediu para substituir o nosso irmão Rafael, nós nos falamos pelo telefone, eu falei com ela, eu senti uma vibração, olha, gente, foi uma sensação indescritível. Então, quem tem que ser grata pelo presente que está ganhando sou eu. E aí, Menderson, não coincidentemente, que nós sabemos que coincidência não existe, quando eu estava vindo para cá, trajeto, né, que ao longo de 36 anos a gente faz, começou exatamente a carinha daqueles nossos amigos
que já partiram há muito, muito tempo atrás. E aí algumas cenas vieram à minha mente. Dona Aparecida Arruda, minha companheira de bazar, mãe da nossa irmã Rojane, Dona Terezinha, que acolhia todos nós que chegávamos aqui, não é? Sempre com os braços abertos, sempre com uma palavra, seu Carcide e Dona Lourdes, e tantos, 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 tantos que a gente, Dona Otília, e eles foram passando assim na minha mente. Muito bem, meus irmãos. Então, vamos lá. Nós fizemos um apanhado que o nosso irmão Nardoto, no seu último trabalho de exposição, foi aqui na nossa casa, exatamente no aniversário do centro. Vamos dar uma conferida nos celulares, por favor? Vocês podiam fazer essa gentileza? E ele tinha um material farto e que ele doou para casa. Ele gentilmente doou. E foi desse material, coisas do seu Zico, olha, um material fartíssimo. E eu me deletei, li tudo de frente para trás, de trás para frente, agora estou formada em Zico Horta. Li, reli, anotei, fiz umas colinhas lá em casa, futuramente eu vou usar, fui lá pegando, enfim. Então, nós fizemos um apanhado, e porque ao longo da semana, como eu já disse e repito, aqui nós somos apenas e tão somente instrumentos. Nós recebemos, nós nos colocamos à disposição da espiritualidade para eles direcionarem o nosso pensamento, a nossa intuição, para aquilo que eles precisam. E aqui eles vão pegando tudo isso que a gente estudou e a gente vai transmitindo para vocês. E aí eu fiz um apanhado assim, bastante conciso, porque aí eu comecei com muitas coisas vindo à minha mente, que eu fui anotando, obviamente, e que eu acredito piamente que seja um pedido do nosso querido Zico Horta. Creio que ele veio trazer esse recado, veio me intuir com essa fala que a gente vai ter mais para frente. Então, iniciando. Isso aqui que eu vou ler, a cola hoje está grande, gente, mas a letra é grande também. Tá? Vocês têm uma sorte que a letra é muita folhinha, mas a letra é grande. Então, vejam bem. Centro Cristão Espírita Zico Horta, 58 anos. Quem foi Zico Horta? Porque muitos que aqui estão já chegaram aqui com tudo pronto. Não é mesmo? Com tudo prontinho, funcionando. E esses, não é? Muitos deles, por exemplo, o seu Ciro e Dona Terezinha, e uma série de presidentes que foram colocando, cada um fazendo um pouquinho, e as presidências vieram melhorando, aperfeiçoando, modernizando. Então, cada um deixou e deixa o seu toque. Mas e essa estrutura?
Quando nós aqui chegamos, ela ainda estava aqui, já tinha. Quando eu cheguei, a casa já tinha esse lugar, esse auditório. Há pessoas, como a Dona Eni, por exemplo, que quando chegou a casa, lá atrás, era só lá embaixo. Ela explica, Dona Terezinha, onde era a reunião mediúnica, a sala onde eram feitas as palestras, só lá embaixo. Não é? Então, com o trabalho, o esforço, a determinação, porque a espiritualidade pode ter planos que, se nós aqui, no plano físico, não nos dispusermos a auxiliar, não acontece. Como se diz na gíria, não rola. Porque eles precisam da gente. Nós somos esses canais de ação, de tudo. Para isso, por isso somos intuídos. Faça isso, não faça aquilo, puxa para cá, faz para lá. Então, vocês algum dia já se perguntaram como é que essa casa começou? Como é que vocês já encontraram isso tudo prontinho? Não é? E como é que a casa se mantém? É uma estrutura grande. Como é que a casa se mantém? Sabe por quê, meus queridos? Vir aqui anualmente, no dia festivo de aniversário da casa, é importantíssimo. Trazer a nossa gratidão, o nosso respeito, trazer toda a nossa reverência, ótimo. Mas e depois? Não é mesmo? Mas vamos deixar isso mais para frente um pouquinho. Então, o Centro Cristão Espírita Zico Horta, não é? Ele foi inaugurado, a sua data de inauguração, né? Foi no dia 30 de junho de 1964. Lá se vão 58 anos. E quem foi Zico Horta? Não é? Vamos falar um pouquinho do nosso patrono, do nosso mentor, do nosso amigo, não é? Manuel Ferreira Horta foi um espírita amplamente conhecido no estado do Rio de Janeiro, no seu tempo. Conhecido pelo apelido de Zico Horta. Nasceu no Rio de Janeiro, antiga capital da República, a 22 de agosto de 1876. E faleceu na cidade de Barra Mansa, no dia 19 de março de 1949, com a idade de 73 anos. Foi casado 2 vezes, havendo ao todo 3 filhos, de ambos os matrimônios. E ambas as esposas se chamavam Rosa. Ambas. Agora que eu li, eu falei, mas eu acho que repetiram. Não, mas não repetiram, não, é isso mesmo. São 2 Rosas na vida do nosso Zico Horta. Foi, a princípio, funcionário da alfândega do Rio de Janeiro. Chegou a Barra Mansa em 1906, aos 29 anos, trabalhando na antiga estrada de ferro oeste de Minas e na prefeitura. Além disso, possuía uma propriedade rural denominada Monte Cristo. Alguém conhece? Pois é lá mesmo. Pouco depois, tornou-se espírita e, então, verdadeira transformação operou-se em sua personalidade, de si mesma já inclinada às conquistas de ideais superiores e ao cultivo das boas qualidades morais. Operando em si próprio uma renovação de valores morais para melhor servir aos ideais evangélico-espíritas, usou do gesto significativo de Zaqueu, narrado pelo Evangelho de Jesus, e desfez-se dos recursos que possuía, inclusive a residência rural,
o sítio Monte Cristo, distribuiu parte com os pobres e foi viver do próprio trabalho. Com suas faculdades mediúnicas desenvolvidas, após estudo rigoroso da doutrina espírita, orientado pelas obras de Allan Kardec, fundou e dirigiu, com grande espírito fraterno, a instituição denominada Assistência Bittencourt Sampaio, localizada à Rua Nilo Peçanha, número 4, ali no Clube Municipal, ali naqueles arredores, né? Onde, durante 35 anos, exerceu-as em benefício das criaturas sofredoras. Médium receitista, passista e conselheiro de quem aflitamente o buscava. Excelente orador, trazia ensinamentos a corações doloridos e desorientados, reeducando com fé e paciência, norteando-os para o progresso. Jamais adulterou com ideias pessoais o espiritismo. E Zico Horta no plano espiritual? Não é? Vamos saber um pouquinho? Deixa eu ver. Ali e ele era médium receitista, né? Aqui a gente vai falar disso. E também a água fluidificada. Ele distribuía, não é? Para pegar. Então, assim, foi um serviço grandioso que o seu Zico prestou à Barra Mansa. E Zico Horta no plano espiritual? Vamos ver. Zico Horta é expositor do Evangelho e ciência espírita, ou melhor, ciências transcendentes às entidades em aprendizado. Principalmente espíritos de jovens desencarnados em situação moral precária. Assistente socorrista a enfermos dos hospitais de Barra Mansa e Volta Redonda. Hoje em dia, sabe-se que seu Zico Horta é responsável por todo o Vale do Paraíba. À medida que ele foi evoluindo, crescendo, mais responsabilidades foram sendo dadas, e ele hoje responde aqui pelo Vale do Paraíba, socorrendo, amparando, acolhendo. Então, é realmente um espírito grandioso. Assistente e conselheiro, isso tudo ele está, gente, é lá na espiritualidade, essas funções dele aqui. Assistente e conselheiro de espíritos recém-desencarnados que permanecem no seu âmbito de trabalho. Então, quando a gente solicita, não é, quando a gente tem algum ente querido, assim, num processo de desencarne mais difícil, mais doloroso, enfim, não é? Porque sempre é dolorosa a separação. A gente pede muito a ele, né? E há grande possibilidade de ele ser esse, como diz aqui, que está lá escrito, assistente e conselheiro de espíritos desencarnados, ajudando naquele reequilíbrio, ajudando na compreensão, no entendimento, não é? Que ele possa, esse espírito, ir aos poucos, se acalmando, porque há irmãos que chegam em estado de total confusão, de total incompreensão, e precisam muito, mas muito, muito, muito de amor, de acolhimento, sabe? E ele faz isso na espiritualidade, continua fazendo isso na espiritualidade. E aí eu encontrei um comentário ou uma definição de uma pessoa que, no final, nós vamos saber quem é que disse isso de Zico Horta. Abre aspas para essa pessoa. Zico Horta foi, portanto,
um espírita que soube honrar o espiritismo, cumprindo fielmente o seu dever, mordomo dedicado da seara divina, merecedor de confiança do seu Senhor. Exemplo sadio e digno de ser imitado por todo espírita que realmente ama a doutrina a que se afiliou, que deseja o seu progresso e engrandecimento. Quem disse isso foi ninguém menos que Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, Dona Ivone, ela descreve, assim, ela faz essa breve definição de Zico Horta, né? Dona Ivone do Amaral Pereira. Então, ela diz aqui, espírita que soube honrar o espiritismo. E isso começou a suscitar em mim uma série de questionamentos. Muitos. Exemplo digno a ser imitado por todo espírita que realmente ama a doutrina. Isso também suscitou muitas interrogações. Não sei se em vocês vai, mas com certeza em mim eu voltarei a fazer muitas reflexões, vou ler isso aqui exaustivamente, porque isso... Eu amo a doutrina espírita, como ela deve ser amada, porque, gente, falar é uma coisa, é o nosso agir que fala por nós. É o nosso agir que fala por nós. E aí, dentro dessas... Guardar cola, que eu tenho que ler isso aqui tudo de novo. Isso aqui tem que guardar. E aí, gente, dentro dessa vozinha que vem aqui conversar com a gente, que já estavam me orientando nessa direção, eu não sei quem estava presente. No dia 21 de abril, nós estivemos aqui fazendo o estudo do capítulo Buscai e Achareis, 25, do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem algumas pessoas eu estou me lembrando, outras não. E eu fui buscar lá na minha cola, por isso que tem a cola, a gente guarda, não joga fora, não. Gente, tem hora que o livro abre, esparrama uma papelada pelo chão. Aí eu já não sei aonde... Eu vou colocando. Como é que é? Uma hora eu acho. Colocando. Eu fiz a pergunta. O título do capítulo é Buscai e Achareis. E eu fiz a pergunta, obviamente, para mim também. O que estou buscando na casa espírita? O que eu estou buscando na casa espírita? Não é verdade? Por quê? A gente precisa saber o que está buscando. A gente precisa saber o que busca para saber se está no lugar certo. E a gente precisa saber se está no lugar certo, não é? Para não ter frustração e depois dizer que a casa é que não cumpriu com o papel que lhe competia, quando, na verdade, se eu não fizer a minha parte, a casa sozinha não tem como fazer. Corrigir, colocar nos eixos, cada um faz a sua parte. Existe, eu chamo de kit. Todo mundo que chega aqui tem um kit. É igual para todo mundo. Então, a gente chega estrupiado. Há os que vêm pelo amor. Mas a maioria de nós chegou aqui pela dor. Então, eu digo sempre que eu subi essa rampa do Zico Horta me arrastando.
E eu também disse para mim mesma que eu nunca mais ficaria daquele jeito. Então, mas eu tenho que fazer a minha parte. Porque o seu Zico não vai fazer a minha parte. Não vai. O meu mentor, a minha mentora, também não vai. Jesus não vai fazer a minha parte. Porque Jesus já fez a parte dele e disse, olha, é assim, buscai e achareis. Mas para isso vocês precisam, leiam o capítulo 25. Depois vem pedir e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus disse isso tudo. Mas em todos eles, ele diz, faça a sua parte. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, quando eu fiz a pergunta, o que estou buscando na casa espírita? Foi jogar esse questionamento para que as pessoas refletissem. Se não foi aqui, que fosse para casa. Como é que você se chama? Roberto, eu estou impressionada com a sua semelhança com a minha sobrinha. Eu olhei e falei, ué, mas a Caroline está aí. Impressionante, a sua semelhança com a minha sobrinha. O que a gente veio buscar aqui? Aí eu continuei me questionando. Muitos dizem, nós já ouvimos isso. E nós já dissemos isso. Eu encontrei Jesus. Vocês já ouviram isso? E vocês já disseram isso? Também. Eu encontrei Jesus. É um chamado irresistível. É um chamado irresistível. Que bom, não é mesmo? Nós encontramos Jesus? Graças a Deus. E fizemos o que desse encontro? Encontrou e deixou passar. Olha, igual eu falo, eu encontrei com a Bia ali. Pois é, eu falei com a Bia foi para um lado, eu fui para outro. Foi assim? Encontrei Jesus. Jesus foi para lá e eu corri para cá. Ó. Ou encontrei Jesus e trouxe Jesus para fazer parte da minha vida. Ah, Jesus, você está indo para lá? Não, então eu não vou para cá, não. Então eu vou aqui, Jesus. Você vai para lá? Então é com você que eu vou. Porque é para isso que Jesus vem ao nosso encontro. Não é para ele ir para um lado e nós encontrei Jesus. E você fez o que desse encontro? Você fez o que com essa oportunidade? Não basta encontrar, tem que aproveitar o encontro e trazer Jesus para a sua vida. E é aí que o desafio começa. É aí que o desafio começa. Qual o papel da casa espírita nesse encontro? Porque há 58 anos essa casa promove esse encontro entre Jesus e nós. Qual é o papel da casa espírita nesse encontro? Desde que eu encontrei Jesus e vou tomar o lado que ele estiver. Qual o papel da casa espírita? Para mim é tudo, foi todo o papel integral. E eu creio que com vocês seja assim também. Porque ao virmos para a casa espírita, esse cacareco que a gente chega aqui, depois nós somos colados, não é mesmo? Vai colando a gente com parte de tratamento, não é mesmo? Aí a gente vai ouvindo a palestra, que é tratamento. Palestra é tratamento. Antecede o tratamento do passe. Nós temos que ter esse aprendizado sempre em mente. Porque o que a gente aprende é para melhorar a nossa vida. O que a gente aprende aqui com a doutrina é para consolidar esse encontro com Jesus. Então, esse
kit, todo mundo recebe o mesmo. Primeiro fazemos o atendimento fraterno, recebemos o retorno, recebemos a orientação do qual é o tratamento, do passe que vamos tomar, fazemos o tratamento. Aí muita gente, quando recebe alta, o que vai acontecer? Vai desandar a maionese outra vez, gente. Vai. Porque não é uma coisa que se resolva, é uma coisa que nós temos que entender que somos espíritos em tratamento permanente. Já melhoramos muito, mas ainda não estamos curados. Se Zico Horta, se Emmanuel, se André Luiz e outros grandes continuam trabalhando, por que nós vamos achar que acabamos o passe, saímos daquela linha de aflição, de angústia, já estamos liberados? Não, porque nós aprendemos também, está no nosso kit, que o trabalho faz parte do nosso tratamento. Nossa recuperação, a manutenção desse nosso equilíbrio está em estudarmos, assistirmos às palestras, nos vincularmos ao trabalho. Aí eu pergunto a vocês, nós queremos ser apenas frequentadores ou nós queremos nos vincular à casa? E é aí que está a diferença. Então fica... Nossa, a Terezinha hoje está... Só pergunta. Só pergunta. Mas é assim que acontece. Vem aquilo, você... Eu sou um frequentador, eu frequento cinema. Vou lá, compro a minha pipoca, assisto meu filme e vou embora para minha casa. Eu frequento. Eu não tenho vínculo. Aqui, eu sou um frequentador ou eu estou criando um vínculo com a casa? E isso faz também toda a diferença. Porque quando eu estabeleço vínculo com a casa, eu passo a olhar a casa com outros olhos. Eu passo a querer fazer mais pela casa. Eu passo a querer perguntar o que eu posso fazer para ajudar. É completamente diferente. E como é que eu vou criando esse vínculo? Através da minha gratidão. Do meu reconhecimento, porque se eu estou minimamente serena... Gente, no estágio evolutivo que nós estamos, no planeta que nós estamos, tudo é muito relativo, até a nossa serenidade e a nossa paz. Então, eu queria muito que vocês levassem para casa esse questionamento. Eu quero continuar sendo um frequentador ou eu quero criar um vínculo com a casa? Sabe por quê? Porque aí a casa pode contar com a gente. Aí não vai ser igual ao cinema, que eu compro a pipoca, assisto o filme e vou embora. Gente, é muito diferente, faz toda a diferença. Toda. Reflitam com carinho, pensem bem quando vocês chegarem e façam as suas escolhas. Muitos de nós escolhemos o vínculo. Outros podem escolher continuar frequentadores. É livre, é de cada um. E essa é uma característica fundamental na doutrina espírita. Ela não nos obriga a nada. Ela nos ensina, ela nos orienta, ela nos mostra, mas ela também diz: você tem o livre-arbítrio, você pode escolher o que você quiser, mas sabendo que todas as suas ações terá uma reação. Você é livre para semear, mas você vai ter a obrigatoriedade de colher. Há uma palestra de Raul Teixeira no YouTube, nesse período de pandemia,
A gente descobriu coisas maravilhosas, né? Palestrantes, expositores, assim, cursos, foi uma beleza. E tem uma de Raul Teixeira que o título é Para ser espírita tem que ter coragem. Procurem, ainda deve estar lá. E o Raul Teixeira diz isso. Porque a doutrina nos coloca diante da verdade, nua e crua. Querido, nós estamos aqui para te ajudar, mas você precisa fazer a sua parte. Não é mesmo? Qual foi o papel da Casa Espírita nesse encontro de vocês com Jesus? Pensem, reflitam. Não é? E aí, aqui, a gente aprende a levar Jesus para o nosso lar. Não só para as nossas vidas individualmente, mas nós aprendemos a levar Jesus para o nosso lar. Através do culto cristão do Evangelho no lar, através da evangelização dos nossos filhos e através da nossa evangelização. Porque não é apenas trazer o filho, virar as costas e ir embora. Porque eles estão sendo evangelizados e nós precisamos, tanto quanto, de evangelização. Então, quando a gente encontra esse conhecimento, esse aprendizado, e leva Jesus para os nossos lares, quer dizer então, Terezinha, que vai virar um mar de rosa. Não. Não. Sabe por causa de quê? Porque aqui é um planeta de provas e expiações. Mas então qual a vantagem? A vantagem é que, harmoniza. Porque o lar é a primeira escola do Espírito. Jesus disse isso naquele livro, Jesus no nosso lar. Jesus no lar, Neio Lúcio, que é o Espírito que ditou. É a primeira lição, quando Jesus estabelece o culto cristão do Evangelho no lar. E ele diz textualmente, a primeira escola do Espírito é o lar. Então, a gente aprende isso, corre e vai fazer na nossa casa. Quem faz culto no lar aqui? Então, quem ainda não levantou o dedinho, espero que da próxima vez levante o dedinho. Gente, é uma coisa tão fácil, eu chamo de vacina. Eu chamo de vacina para os nossos lares. Harmoniza, naqueles momentos de crise, o culto no lar envolve. Quem já teve o lar em desequilíbrio e depois que implantou o culto sabe o que eu estou falando. Eu vou começar por mim. A gente sente a diferença. As dificuldades virão, os desentendimentos virão, mas a abordagem, a maneira de conduzir isso é que será completamente diferente. Nós vamos aprender a silenciar em benefício do todo. O exercício do silêncio é uma coisa abençoada. Quando a gente... É difícil nas primeiras vezes, a gente... aquele desce igual areia com vidro, assim. Não é verdade? Aquilo vai raspando, assim, mas você consegue. Na segunda vez já diminui, fica só o vidro. Depois fica só areia. Depois vem aquele, a gente passa gourmet e engole, ó, beleza, não tem perigo. Mas isso tudo, aonde eu aprendo? Aqui. Estudando, ouvindo e querendo, gente. Eu tenho que querer. Eu tenho que fazer por mim, pela minha família. Então, o papel da Casa Espírita
é fundamental. Porque é aqui que a gente aprende tudo isso. E aí vem uma outra pergunta. Vocês já se perguntaram como a casa espírita sobrevive? Semana passada, a nossa presidente fez um apelo que me tocou demais. O apelo que foi feito aqui. A casa, com muitas dificuldades de manter as famílias assistidas. Eu fiquei muito mexida com isso. Aí eu pergunto para vocês. Nós que estamos aqui, nós vamos ser apenas frequentadores? Ou nós vamos aproveitar a oportunidade de estendermos a mão para a casa, para que a casa seja a ponte, continue sendo a ponte para esses irmãos menos favorecidos? Porque, gente, a nossa encarnação, essa reencarnação está sendo bastante razoável, não é mesmo? Bastante. Porque nós temos tudo. Temos tudo. A gente olhando a televisão todo dia, você tem que ficar de joelho agradecendo. Nós temos tudo, gente. E há os irmãos que vieram para uma reencarnação de expiação. Difícil. E somos nós, temos nós a oportunidade de sermos essas mãos para fazer chegar até eles o mínimo necessário. O mínimo necessário. Meus irmãos, nós temos tudo. Nós vamos sair daqui agora, para onde que nós vamos? Para a nossa casa. Daqui a pouco, nós vamos fazer um lanche e tal. O que nós vamos fazer? Vamos deitar na nossa caminha. Cobrir com o nosso cobertorzinho. Não é não? Amanhã de manhã, vamos tomar o nosso café, tal, comer o nosso pãozinho, nosso biscoito. E tem gente que não tem a casa, que não tem a cama, que não tem o cobertor, que não tem o cafezinho do outro dia. Ele depende que alguém chegue até eles. Nós temos aqui 28, Cláudia, 28 famílias. Vezes, mais ou menos, 5 pessoas, fazendo, né, assim, por mais ou menos 5 pessoas. Então, são 77 irmãos nossos. E aí eu pergunto para vocês, hoje nós estamos na condição de ajudar. Nós vamos fechar os olhos e vamos fazer o papel do frequentador e não vamos atender ao pedido, não agora, mas é uma coisa que tem que ser permanente. Porque se nós fingirmos que não estamos entendendo, nós vamos responder por isso. É essa clareza com relação à vida que muitas vezes as pessoas se assustam, e é da onde Raul Teixeira diz que para ser espírita você tem que ter coragem. Então, hoje, tirei da ordem, é complicado. Exatamente. Como que a casa sobrevive, não é verdade? E aqui, a nossa casa, além dessas questões, outras questões que possam estar carentes de ajuda. Não é mesmo? Porque tenho certeza, isso eu acho que todo mundo aqui tem,
quando eu estendo a mão para ajudar, eu estou sendo muito mais ajudado do que estou ajudando. Muito mais. Então, quando eu aproveito a oportunidade, está aqui, gente, dentro da nossa casa. Como que nós vamos dormir pensando que há 77 irmãos nossos na iminência de ficarem, correndo o risco de ficarem desassistidos? Hoje, quando nós chegarmos na nossa casinha, que fomos deitar na nossa caminha, cobrir com o nosso cobertorzinho, vamos lembrar desses 77. A casa comprou cobertores, supriu essa carência. Mas e o resto? E o alimento, que é diário? É diário. Nós não nos alimentamos todos os dias? Nós não vamos comprar quando acaba, vai lá, compra, substitui. Eles também precisam. Então, hoje, que é aniversário, vamos dar esse presente primeiro para Jesus. Nós não viemos encontrar Jesus aqui? Eu encontrei. Aqui. E levei para minha casa. Não tomei, eu levei para minha casa. Não é mesmo? Então, no aniversário da casa, vamos dar esse presente primeiro para Jesus. E depois para Zico Horta. De quantos apertos o seu Zico nos livrou? Quantos? Aos que nós nem imaginamos. E graças a Deus, né, gente? E graças a Deus. Nós nem imaginamos. Então, eu quero pedir, quero repetir. Eu fiquei muito tocada, me mexeu muito comigo, e eu fui para minha casa com essas interrogações, fiquei me questionando. Depois eu falei com a Cláudia. Nós precisamos do vínculo amoroso com a casa. Reflitam sobre isso. Estabeleçam esse vínculo amoroso. Se a minha casa, o detergente acaba e eu tenho que comprar outro, aqui também. Se na minha casa chega a conta de água, de luz, aqui também. São despesas permanentes. Mas a assistência a esses 77 irmãos nesse momento. Gente, nós não vamos deixar essa peteca cair, não, vamos? Falando sério agora? Nós não vamos deixar essa peteca cair. Nós não podemos ignorar o perigo que rondam. Vamos nos colocar no lugar deles. O Chico tem uma historinha do Chico contando, uma pessoa que foi, eu não sei, eu não me estou me lembrando bem, eu só sei que a pessoa dizendo assim, não, porque eu cuido do fulano, não sei se era o pai, a mãe, não sei como é que era, eu sei que a pessoa cuidava de alguém assim, assado, cozido, frito, o Chico está ouvindo. Aí depois que ele parou de reclamar, o Chico falou assim, ô meu irmão, que bom que é você que ajuda e não quem está precisando de ajuda. Bendito Chico Xavier. Então, vamos agradecer sempre por termos a oportunidade de sermos úteis, de estendermos a mão.
Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Aliás, nós não sabemos nem o final do dia de hoje. Então, no aniversário dessa casa, eu tenho certeza absoluta que o seu Zico, ele há de ficar grato a cada um, mais do que ele já é. Porque não tenham dúvida, esse coração magnânimo ainda consegue ser grato a cada um de nós. Eu acho que assim, vai ser um abraço tão amoroso, vai ser assim, um presente tão luminoso, esse nosso compromisso com esses irmãos e também com a casa. Porque é através dela que esses irmãos e outros tantos, temos os irmãos do enxoval, das irmãzinhas que recebem enxoval, para acolher os bebês que chegam com dignidade. Não é mesmo, gente? E nós que pudemos fazer enxovais tão fartos para os nossos bebês, não é mesmo? Há mãezinhas que não têm uma fralda. Então, aproveitemos. Se eu estou aqui, se eu encontrei Jesus aqui e coloquei Jesus na minha vida, eu não posso ignorar esse momento. Não posso. E nessa data muito especial, façamos esse propósito permanente, de vínculo amoroso, grato. A gratidão tem que nos mover. O vínculo amoroso a Jesus nos mantém aqui. E para nós finalizarmos, eu trouxe aqui uma psicografia de Antônio Baduí Filho, do Espírito André Luiz, no livro O Vivendo o Evangelho. O título é Jesus e Kardec. São inúmeras as identificações entre o cristianismo e o espiritismo. Jesus ensina a boa nova. Kardec vincula a doutrina espírita ao evangelho. Jesus anuncia o reino de Deus. Kardec descortina o mundo espiritual. Jesus proclama a imortalidade da alma. Kardec comprova a sobrevivência do espírito. Jesus opera milagres. Kardec explica a mediunidade. Jesus cura possessos. Kardec convida, estuda a obsessão. Jesus rejeita a falsa virtude. Kardec convida ao aprimoramento íntimo. Reforma íntima, que a gente sempre nos é sugerida a nossa reforma íntima. Jesus combate o formalismo farisaico. Kardec abole o ritual no exercício da crença. Jesus condena o fanatismo. Kardec define a fé raciocinada. Jesus diz que é preciso nascer de novo. Kardec expõe a reencarnação. Jesus afirma que há muitas moradas na casa do Pai. Kardec refere-se à pluralidade dos mundos. Jesus condiciona a salvação à prática do amor ao próximo. Kardec assevera que, fora da caridade, não há salvação. Revivendo os ensinamentos do Cristo,
O Espiritismo é, na verdade, o cristianismo restaurado em sua pureza primitiva, livre das interpretações teológicas. Jesus, pelo amor, traz Deus ao homem. Kardec, pela razão, leva o homem a Deus. Parabéns, casa querida, obrigada por tudo. Que Jesus continue sendo o grande dirigente dessa instituição. Que Zico Horta continue sendo esse paizinho, esse padrinho, esse cuidador de cada um de nós. Que ele receba do Mestre e de nós, dos nossos corações, verdadeiramente reconhecidos e agradecidos, energias fulgurantes, que o fortaleça nessa tarefa gigantesca de atendimento aos espíritos, encarnados e desencarnados. Muito obrigada pelos seus exemplos, muito obrigada por essa força constante que o Senhor nos dá para perseverarmos nesse caminho. Muito obrigada, equipe espiritual que milita nesta casa. Anônimos, queridos anônimos amigos da espiritualidade, aos irmãos, nossos queridos companheiros de caminhada, que já retornaram à pátria espiritual, o nosso abraço carinhoso, o nosso beijo fraterno, e muito obrigada pela companhia amorosa de vocês. Enquanto aqui, e certamente daí também. Muito obrigada por tudo, Pai amantíssimo. Muito obrigada pela oportunidade desta reencarnação e de ter encontrado Jesus e de ter aberto a porta de nossas vidas para que o Mestre fizesse morada em nossos espíritos. Que assim seja. Queridinha, mais uma vez, a gente está muito emocionado de te ouvir. Obrigado por você ter apresentado mais uma vez o seu Zico Horta, para quem não conhece ainda, né? Quem não tinha oportunidade de conhecer a história dele. Obrigado pelo carinho, pelo seu amor a essa casa, a todos nós, por você ser essa trabalhadora tão dedicada. A gente só tem a te agradecer, viu? Mais uma vez. Mas dizem que as pessoas mais chatas são as que mais gostam da gente. Minha mãe fala isso pra mim. É verdade. Meus irmãos, agora a gente vai para a segunda parte, que é o passe, mas antes do passe, né, Terezinha já fez a prece final. Com muito carinho, queria que vocês recebessem esse presente que a casa trouxe para vocês, que é uma produção desse vídeo, onde vocês vão se encontrar aqui. Eu queria ver...
Casa de Zico Horta e o Espiritismo se deu ao mesmo tempo, porque eu venho de família católica, porém, dentro do meu coração eu sempre tive muitas dúvidas, muitos questionamentos, o que no catolicismo não preenchia essa lacuna. Então, conversando um dia com uma amiga minha, que era espírita, aí ela pegou e me deu o Livro dos Espíritos e o livro Fonte Viva. E falou o seguinte para mim: vai assistir uma palestra na Casa de Zico Horta. Tenho certeza que lá você vai encontrar as respostas para os seus questionamentos e vai preencher essa lacuna do seu coração. E aí eu fiz isso. Comecei a ler um pouquinho cada livro, porque o Livro dos Espíritos, para gente que não é espírita, às vezes é muito complexo. Mas ali eu vi que tinha as perguntas e respostas sobre tudo que eu tinha necessidade. Então eu comecei a frequentar a Casa de Zico Horta, me encontrei e lá fiquei. E estou até hoje. Então foi assim o meu encontro com a Casa de Zico Horta e o Espiritismo. Quando eu cheguei nesta casa de Zico Horta, eu fui recebida com muito carinho. Dona Terezinha, o senhor Ciro, a dona Nancy e vários irmãos me acolheram, me convidaram para os estudos e eu senti assim alguma coisa nova em mim, tá? Me transmitia muita paz, estava me dando muita assim, emoção, sentia emoção, né? E foi brotando esse sentimento de carinho, de paz e vontade de continuar, de participar da casa, Me interessei por tudo nessa casa eu sentia, queria participar. Aquele sentimento de ajudar foi nascendo em mim e cada vez que eu pedia para fazer alguma atividade, eu era bem recebida, eu era bem acolhida pelos meus companheiros e isso fez muita diferença para mim. E eu sou muito grata à Casa de Zico Horta, sou muito grata aos meus irmãos que tanto me ajudaram, tiveram tanta paciência comigo. E eu sou muito feliz, estou muito feliz de fazer parte da família de Zico Horta. Então é isso aí, é carinho mesmo, dedicação, estudos, é muito importante para nós. E isso fez muita diferença para mim e mudou, eu sinto que mudou bastante. Temos muito que aprender, lógico, né, no dia a dia, mas para mim fez muita diferença o acolhimento e os estudos, gente. Nós não podemos deixar dos estudos. O estudo é muito importante para nós. Um abraço. Obrigada. Essa semana é uma semana de comemoração. Mais um aniversário da Casa de Seu Zico Horta, que está completando 58 anos. E me fizeram duas perguntas. A primeira é por que eu escolhi a casa. E na verdade eu não escolhi. Foi a casa que me escolheu, a casa que me abraçou, a casa que me acolheu. E a segunda pergunta é por que eu permaneço na casa. Eu permaneço porque eu me sinto como se fosse a minha casa, onde eu me sinto em paz, aonde eu sinto a conexão com Deus, aonde eu tenho prazer e satisfação de trabalhar. E é por isso que lá eu continuo. E eu agradeço a Deus, a espiritualidade amiga, ao seu Zico, por permitir que eu continue lá. Que essa data se perdure por muitos e muitos anos. Centro Cristão Espírita Zico Horta, 58 anos. 58 anos em que essa instituição traz o contributo a espíritos encarnados e desencarnados de refletirem suas consciências à luz dos ensinamentos de Jesus. Então é uma alegria para mim, né, estar nesse momento aqui trazendo esse depoimento, né? Eu vim de uma outra instituição espírita, essa eu frequentei durante muito tempo, me afastei dela
E já conhecia as pessoas do movimento espírita e vim para cá, para o Zico Horta, né? Motivado pela presença dessas pessoas que eu já conhecia de atividade no movimento espírita. E fui aqui muito bem recebido, né? Foi muito acolhedor, né, o recebimento das pessoas comigo, e me deram a oportunidade de estar aqui, né, nas atividades da casa. E mais acolhedor ainda foi a equipe espiritual de Zico Horta, seus colaboradores, que me deram a oportunidade de, dentro desse centro, nos trabalhos os quais aqui integro, ter essa chance de reformulação íntima, de crescimento pessoal. Então sou muito grato, do fundo do meu coração, às pessoas dessa casa. Algumas não estão mais aqui fisicamente, né, já desencarnaram, outras não estão mais aqui geograficamente, mudaram às vezes da cidade ou foram para outras instituições, mas lembro delas com carinho. E tem essa equipe atual de trabalhadores que procura manter sempre as atividades da casa de forma íntegra, equilibrada, e eu faço parte, né, dessa equipe, tenho a alegria de fazer parte dessa equipe. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento, nessa casa, trabalhando nela e recebendo esse amparo de Zico Horta, da sua equipe, que contribuem em muito comigo, na minha reformulação íntima, nessa oportunidade de aprendizado e de crescimento como ser humano. E possa a instituição, por muito tempo ainda, ser esse farol a orientar a todos nós, encarnados e desencarnados, que estamos transitando nesse planeta, nos dois planos de existência, procurando, de nossa parte, encontrar a luz maior de Deus, encontrar o caminho ao amado Mestre Jesus. Então possa essa instituição ter sempre essa porta aberta de acolhimento a espíritos encarnados e desencarnados e ser esse farol de orientação. Muito obrigado ao Centro Cristão Espírita Zico Horta. Obrigado a Zico Horta e sua equipe. Obrigado a todos os trabalhadores da casa. Obrigado a todos vocês. Muita paz. Eu venho de uma família espírita, então conheço a doutrina desde mais novo. Não tive a oportunidade de ter uma sequência, pois tive que mudar de cidade, vim mudar para Barra Mansa. Então tive que procurar uma casa onde me sentisse abraçado, onde fosse oportunizado o conhecimento, a ter ampliação da doutrina dentro de mim. Então fui bem recebido aqui no Zico Horta, onde eu senti esse acolhimento fraterno, esse amor. E por isso estou aqui desde então. Nesses 12 anos de casa, obtive muitas respostas que eu procurava, muitas curiosidades foram saciadas. Então, só tenho a agradecer e a minha permanência aqui, com certeza, será até para o resto da minha vida. Olá. Bem, a conexão com a casa, para mim, eu resumo na palavra sintonia. E a mudança para mim, ela aconteceu realmente com tantas possibilidades que eu recebi de estudar e trabalhar. Eu me reconectei com Jesus e eu escolhi a casa por ser uma casa que o meu coração escolheu. E o que mudou para mim é que os caminhos se abriram e eu comecei a refletir melhor, a estudar, e isso me faz muito bem. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, foi mais por curiosidade. Eu estava buscando muitas respostas. Cheguei, fui muito bem acolhida. Comecei a frequentar a casa. Essas respostas foram chegando, foram, de uma certa forma, clareando a minha mente, acalmando o meu coração. Eu comecei a frequentar e comecei a fazer os estudos. Durante esse período que eu estive aqui, tive que sair, né, por motivos que não me permitiam ficar vindo direto à casa. Mas eu voltei, e quando eu voltei eu já vinha mais vezes,
continuei os estudos mais firme e agora eu estou iniciando como trabalhadora da casa. Agradecendo muito a oportunidade, primeiro a Deus por ter conhecido essa casa maravilhosa, porque eu acho que sem ela, não sei o que seria de mim sem ela. É o que me mantém em pé, é o que me dá força para as dificuldades. E o meu coração está aqui. Eu não me imagino fora dessa casa. Nunca. O nosso desejo era ouvir cada um de vocês. Tenho certeza que nos emocionaríamos com cada história contada sobre luta, aprimoramento, superação, adversidades e evolução. Eu sei que cada um de vocês se viu em algum desses depoimentos tão cheios de espiritualidade e tão emocionantes, porque toda vida importa, seja ela encarnada ou desencarnada. E estamos aqui nesta casa, juntos, para acolhermos a todos sem distinção nem julgamentos. Simplesmente amar como Jesus amou. Que todos vocês, irmãos e irmãs em Cristo, possam colher desta casa as bênçãos que necessitam para o seu progresso. Que possam sempre se sentir acolhidos e, acima de tudo, que sintam o amor de Deus em seus corações e a presença de Jesus nesta Santa Casa Santa. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudos e água da paciência, religai e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leituras e água da fé, religai e religuei,
A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religir. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus, depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar e religir. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa. Frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, ô Santa Casa Santa.